Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 24. Estamos de pouco a pouco estudando sobre esse capítulo de Jesus, que tem relação com o nosso assunto, que é sobre escatologia, as últimas coisas. E aprendemos, olhando para os 3 primeiros versículos do capítulo 24, que Jesus, ao fazer uma profecia a respeito da destruição do templo de Jerusalém, esta profecia não tinha relação com aquilo que os discípulos relacionaram, que está aí no versículo de número 3. A destruição do templo não seria algo que aconteceria quando Jesus estivesse para voltar, nem quando estivesse nos últimos dias, ou na consumação do século, como aparece aí a expressão no versículo, na parte final do versículo 3. Aprendemos, à luz de várias coisas, principalmente das Escrituras, mas também com a contribuição da própria história, como nós temos citado aqui um importante historiador chamado Flávio Joséfo, que contribui para nós percebermos que esta profecia tinha relação mais direta e mais especificamente falando com o que aconteceria. Se lembram aí da data? O Dodô eu sei que sabe. Qual é a data, Dodô? Isso. A data que Jesus vai voltar. Brincadeira. Ano 70. Então Jesus estava aí por volta lá do ano 30, ano 33, algumas décadas depois, 40 ou quase 40 décadas, aconteceria aquilo que Jesus está aqui relacionando, aquilo que Jesus está apresentando como sinal ou sinais a respeito, não meramente falando, ou não principalmente a respeito da volta dele e da consumação do século, mas principalmente daquilo que aconteceria no ano 70. E aí, nós, depois de termos visto várias informações para a gente concluir isto, nós entramos no primeiro dos sinais, que está no versículo de número 5. E a gente também fez proveito do versículo 4, porque tanto no versículo 4 quanto no versículo 5 aparece aí a mesma palavra, aonde ela se repete porque tem ênfase e tem importância para aquilo que as pessoas naqueles dias próximo ao ano 70 deveriam estar atentos, não só a respeito dos sinais, mas no caso do primeiro sinal, para que eles não fossem o quê? Enganados. Versículo 4, Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós vamos avançar para o segundo sinal, que está no versículo 6. E aí, vamos fazer a leitura juntos? Versículo de número 6. Vamos lá? E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Lá em Marcos 13, versículo 7, que é o outro texto paralelo a esse, as palavras são basicamente as mesmas. Mas lá em Lucas capítulo 21, versículo 9, tem um detalhe que foi acrescentado lá, ou colocado como uma palavra sinônima, que também é as revoluções. E uma coisa que está aí relacionada a guerras, ao que Jesus, ou aquilo que tanto Mateus quanto Marcos mencionaram aí nos seus evangelhos. Então,
olhando para esses sinais que Jesus inicia no versículo 5 e vai encerrar lá no versículo 31, porque depois são parábolas ditas por Jesus para ilustrar e aplicar algumas verdades para nós, para aquele povo também naqueles dias. Nós estamos aqui observando de uma maneira assim um pouco mais específica e detalhada e não agrupando uma série de sinais aqui, porque a gente poderia fazer isso. Então, o primeiro, no versículo 5, e o segundo sinal, versículo de número 2, guerras e rumores de guerras, revoluções. Eu já havia mencionado aqui, irmãos, que provavelmente, quando Jesus profere esse sermão, isso se deu lá por volta do ano 30, 31, até o ano 33. A maioria das pessoas que já ouvi falar relacionam ao ano 30 de Jesus. E por que é importante a gente pensar a respeito disso? Porque naqueles dias, quem era o imperador do Império Romano, quem é bom de história aí sabe, se lembra? Quem era o imperador? Não. Boa. Tito, César, Nero. Nero. Isso mesmo. Tem a foto dele aí? Para vocês verem a beleza desse imperador nos dias de Jesus? É a primeira das que eu te mandei em ordem. É só para a gente visualizar aqui, irmãos. Eu não vou me ater tanto aqui às imagens, não. Mas já que isso está um pouco mais fácil, não é esse não. Isso aí. Esse aí é o Nero. Então, nos dias de Jesus, nós tínhamos esse imperador governando, reinando sobre todo o Império Romano. E lá em Atos, obrigado, daqui a pouco a gente vai também colocar outras imagens aí. Se a gente for lá para Atos 25, abra aí a sua Bíblia, capítulo 25, versículo 25. É mencionado a respeito desse imperador, ainda que o nome dele não apareça, mas pelos historiadores, por aquilo que nós temos de relato histórico, é possível termos essa certeza de quem governava, né, sobre todo o império, era Nero. Atos 25, 25, Lucas menciona aqui a respeito de Nero, quando aí diz no texto: porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Aí é uma situação que ocorre com, se não me engano, o apóstolo Paulo, aonde ele vai, como romano, né, cidadão romano, ele vai apelar para instâncias que ele poderia apelar para tentar ser absolvido. Se eu não me engano, é sobre apóstolo Paulo, que está dizendo o texto aí. Você que está com a Bíblia aberta? Tá não? Mas é algum apóstolo então. Não me falha a memória aqui se é de fato o apóstolo Paulo. Mas a observação aqui é só a gente olhar que a própria Escritura traz alguns relatos históricos para nós que contribuem, né, para a gente poder se situar e entender aonde as coisas estão acontecendo. E a gente está diante de um autor que era muito detalhista naquilo que ele informava, que no caso é Lucas. Por que eu estou falando sobre, e por que é importante a gente pensar em Nero como aquele que governou todo o Império Romano? Porque o início do governo de Nero se deu por volta lá do ano 54 e se encerra no ano de 68, quando ele tira a própria vida. Então, olha só o detalhe. Se inicia no ano 54 e se encerra no ano 68. O que acontece no ano 70? A destruição
de Jerusalém e, consequentemente, do templo. 2 anos antes, quem governava todo o Império Romano era Nero. E a importância da gente saber isso é que, por exemplo, pelo menos pensando no império de Nero, ou no governo de Nero sobre Roma, do ano 54 ao ano 68, os historiadores aí vão dizer que nesse período o Império Romano experimentava um tempo de paz. Aí a gente tem uma imagem aqui que eu já usei anteriormente, mas só para os irmãos terem uma noção do tamanho, da dimensão do Império Romano naqueles dias. Então, a potência que era de fato o Império Romano, que compreendia aí, basicamente, em todas essas áreas, todas essas cidades, que, se observar, lado esquerdo aí, vai desde a Espanha até ali mais ou menos Damasco, que vai eu ia falar que era França, mas não, que vai da Gália até que o Egito, então um pouco ali parte da África, ou bem em cima do continente africano. Nós temos toda essa região aí como uma região que, pelo poder do Império Romano, experimentava, no sentido geral, de paz e tranquilidade. Pode continuar, que aí vem algumas outras imagens aqui e a gente encerra. Então, até o ano 68, o Império Romano experimentava paz. Quando Nero tira a própria vida, a coisa muda. Quando Nero, então, morre, 2 anos antes da destruição de Jerusalém, aí eu vou citar um comentarista aqui, que diz assim: um tumulto começaria a inquietar o grande reino, de um a outro extremo, de tal sorte que Roma veria 4, presta atenção nisso. Então, de 54 a 68, paz, só um imperador. Quando Nero tira sua própria vida, isso muda. E aí Roma vê 4 imperadores em um só ano. São eles Galba, Otto, Titélio e Vespasiano. O mais conhecido desses 4 é Vespasiano. E aí, só para os irmãos verem a imagem desses imperadores. Não é esse não. Isso. Esse aí é o Galba, imperador Galba. Agora estou na dúvida se esse é o outro ou... Não, é o outro, o gordinho lá é o outro. Esse aí é o outro, e o próximo é o Titélio, que está numa moeda. Isso, Titélio. E depois nós temos Vespasiano. Eu acho que eu não coloquei a imagem dele não, né? Eu esqueci. Então foi falha minha. Mas só para os irmãos apreciarem aí a beleza desses imperadores que disputaram então, pode acender, viu? Que disputaram então esse grande império romano, que experimentava de paz, mas que agora em um único ano, 4 imperadores vão assumir esse império vasto que foi o Império Romano. Isso, a internet aí ajuda. Aí nós temos esse caboclo aí que é o Vespasiano, e o filho dele, que aí nós vamos citar isso, o Dodô também já mencionou, um pouco mais à frente a gente vai falar um pouco sobre o filho de Vespasiano, que foi o general Tito, que aí depois se torna também imperador. Se a gente comparar as fotos de Vespasiano e Tito, você vê que de fato eram parentes, porque eles são bem parecidos. Mas citando um comentarista aqui também, irmãos, veja, ele diz assim: após a morte de Nero em 68, Roma sofreu uma sequência de efêmeros imperadores
uma sequência de efêmeros imperados e guerras civis. Galba foi assassinado por Otão e que foi derrotado por Vitélio. Então veja que nós havíamos dito que em um ano 4 imperadores assumiram o governo de Roma. Começa com Galba, mas ele é assassinado por Otão. Depois, Otão é derrotado por Vitélio, e aí os partidários de Otão, procurando outro candidato ao trono, a quem apoiar, decidiram apoiar Vespasiano. Só que, então veja o seguinte, qual é a ideia que é a linha de raciocínio nosso? Nós estamos analisando, à luz das Escrituras, quando isso é possível, porque nem todos os detalhes históricos é mencionado nas Escrituras, mas também olhando para a própria história, principalmente por Flávio Joséfo, dados que comprovam para nós, provam a nós, que aquilo que Jesus disse que aconteceria como sinal do que no ano 70 também aconteceria, de fato se cumpriu. Vimos no último estudo que o primeiro sinal se cumpriu, falsos cristos, e aí a gente teve uma série de textos para poder analisar, porque de fato os apóstolos tiveram que combater falsos ensinos, falsos cristos, falsos apóstolos e etc. No caso de guerras, isso não está tão vasto aqui nas Escrituras, mas a gente tem a história. E aí, de um tempo aonde Roma viveu de grande paz, por causa da morte de um imperador, em um ano isso muda. Começam a haver guerras internas, pelo poder, pelo trono, guerras civis. E apesar disso, além disso, nós também vamos ver que principalmente por causa da rebelião judaica, que começou no ano 66, e em conjunto com os zelotes, a coisa deixa de se tornar tão pacífica como era. Nós precisamos nos lembrar que o tempo em que Jesus veio ao mundo foi um tempo onde os judeus, os israelitas, eram dominados pelos romanos. Tinham que pagar impostos, etc, etc. Ainda que tivesse certa liberdade, eles queriam se ver livres. Isso tornou uma proporção tão grande, principalmente como nós citamos aqui com os zelotes. E aí para quem acompanhou lá The Chosen, nós temos um dos discípulos que era zelote, né? E aí quando vai contar sobre a vida dele como zelote e também desse grupo de religiosos e de pessoas, a gente observa que era um grupo de pessoas que tinham esse intuito, né? O Leandro Lima até chama os zelotes de um tipo de guerrilha. Eram como se a gente, nos dias de hoje, poderia chamá-los de guerrilheiros, porque queriam uma revolução. E o povo judeu estava insatisfeito com o domínio dos romanos. Eles queriam se libertar do Império Romano. Isso foi tomando uma proporção aonde a coisa só foi trazendo dificuldade para o Império Romano, ao ponto em que, quando eles vão ganhando força, essa rebelião, principalmente liderada, aí, vamos assim dizer, pelos zelotes, o que acontece? Lá no ano 66, quando acontece essa rebelião pelos judeus, onde estão envolvidos também os zelotes, depois deles tomarem força, por causa do receio que Roma tinha dos judeus estarem ganhando tanta força, eles decidem invadir, eles decidem sitiar e destruir Jerusalém. E isso vai acontecer no ano 70. Nós temos essas informações aqui e a gente não precisa ir muito mais além disso para observar que na história, meus irmãos, nós temos mais um desses sinais se cumprindo do que Jesus disse para aquela geração.
Se não me engano, no nosso último estudo, nós mencionamos aí, olhando o contexto do livro de Mateus, os capítulos anteriores, de que Jesus já havia dito que tudo o que ele estava falando, estava para falar, que tinha relação com o que aconteceria no ano 70, aconteceria naquela geração. E de fato aconteceu, sinal por sinal. Seja os falsos cristos, que enganariam a muitos, seja no caso do segundo sinal, guerras, rumores de guerras, e no caso lá como Lucas usou, rebeliões, inclusive da parte de quem? Dos próprios judeus. Eles se rebelam contra o Império Romano, e isso nós vamos ver mais para frente, isso vai resultar numa série de coisas que Jesus vai dizer. Então pensa aí consigo mesmo. Guerras, rumores de guerras, revoltas ou revoluções, causam aí algumas coisas que Jesus menciona, de tribulação, de ódio, de escândalo, traição, novamente falsos profetas, iniquidade, falta de amor e tantas outras coisas que vão aparecendo aí nessa lista que Jesus apresenta para nós sobre os sinais daquilo que aconteceria antes da destruição do templo de Jerusalém no ano 70. A conclusão, então, que nós temos nessas poucas informações é o que a gente já disse, que se cumpre a profecia de Jesus sobre guerras, rumores de guerras e revoluções. Mas para a gente encerrar aqui, há ainda algumas coisas que Jesus fala no versículo 6. Ele começa dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E ele continua: vede, não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Lá na NVI, esse texto foi traduzido assim, pelo menos a parte final aí, que é o nosso objetivo, é traduzido assim: mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E na NVT é traduzido assim: mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam, ocorram, mas ainda não será o fim. Qual é uma outra exortação? E vamos nos lembrar aqui da liturgia, do texto de Hebreus que eu mencionei e relacionei ao que a gente já ia falar. Deus é um Pai que disciplina. E disciplina também tem a ver com direção, orientação, ensino, correção, educação, etc, etc. Jesus já no primeiro sinal, e antes de já falar o primeiro sinal, ele falou assim: vede que ninguém vos engane. Vocês, o que Jesus estava aqui para se referir a respeito desses sinais, eram sinais exatos e detalhados a respeito de um tempo que aconteceria. Não sinais detalhados daquilo que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar e o mundo estiver para acabar. Mas a respeito da destruição do templo de Jerusalém, sim, sinais detalhados. E antes de Jesus listar esses sinais, ele vai dizer: não, como que eu poderia dizer? Não se esqueçam desses sinais, ou não pensem que haverão outros sinais. É isso aqui que eu estou dizendo que vai acontecer. Ainda que Jesus não tenha mencionado que isso aconteceria literalmente no ano 70, Jesus dá uma descrição detalhada, específica, a respeito de cada coisa que aconteceria. E aí ele começa dizendo:
Vede que ninguém vos engane com outras coisas. Vede que vocês não sejam enganados em não considerar aquilo que eu estou aqui revelando a vocês do que vai acontecer, que vai servir de sinal para que vocês estejam preparados. Nós temos adiante aí, nós vamos chegar lá com a graça de Deus, e o Dodô também já citou e nos lembrou sobre isso. Lá na frente, lá, se não me engano, a partir do verso 16, Jesus vai fazer outras exortações para dizer assim, ó, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem sobre o eirado, não desça tirar de casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa, ai das que estiver, e aí ele continua, orem para que a fuga de vocês não sejam no inverno. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está assim, gente, eu estou preparando vocês para aquilo que vai acontecer, porque essa é a vontade de Deus, o juízo, nós aprendemos isso no último estudo. Pelo contexto, Jesus já tinha dado indícios de que aquilo que estava para acontecer com o povo de Israel era juízo de Deus. Eles mataram todos os profetas, eles não deram ouvidos para as profecias, para os sinais. E agora o pior de tudo, eles matariam o profeta por excelência, o próprio Deus, o Filho encarnado, o Deus encarnado, o Filho de Deus. Não era coisa qualquer. Além do que, meus irmãos, com a destruição do templo de Jerusalém, o que Jesus estava mostrando que aconteceria é que aquele antigo modo das coisas acontecerem, acabou. Pensa o seguinte, o que significava e simbolizava o templo no Antigo Testamento? O quê? Templo, o que simbolizava? Os irmãos sabem isso, né, gente? Templo, a arca, presença de Deus. E o que Jesus vai dizer? Não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Em Cristo, aquelas coisas passaram. É tanto que Jesus fala assim, vamos lembrar do contexto, né, os versículos iniciais. Eles estão no templo. Jesus já tinha dado uma profecia de juízo sobre os judeus. Ai de vós, escribas, está aí, no capítulo 23. Aí no versículo 1, ele então diz, ou melhor dizendo, perdão, lá no versículo primeiro, os discípulos então, ao sair do templo, ficam vislumbrados com aquela beleza, chama a atenção de Jesus, mas Jesus, esse templo vai ser destruído mesmo, porque Jesus já havia dado indícios disso. E aí Jesus não se importa com aquela beleza, por quê? Para Deus, o templo perdeu o seu símbolo, a sua importância. Agora é uma nova era, vamos assim dizer. E isso é importante para a gente considerar nos nossos dias, porque as pessoas continuam idolatrando e dando valor para o templo de Jerusalém, para um templo que é construído em São Paulo. Mas isso já perdeu seu significado. É o próprio Jesus que está declarando isso. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês aqui estão chamando a minha atenção para essas grandes construções. Talvez o intento dos discípulos aqui era, não, isso não pode acontecer. Olha como que esse templo é grandioso, belo. Não vai sobrar pedra sobre pedra, e Jesus dá de ombros, né? Ele vira as costas, ele sai do templo. Acabou. Essas coisas teriam que acontecer. É o que Jesus fala no versículo 6 que nós estamos. É necessário assim acontecer. E Jesus está na verdade, né? Jesus estava aqui alertando
aquela geração a respeito dessas coisas que representariam o juízo, ou que simbolizariam o juízo de Deus sobre aquela geração que matou Jesus, e que agora cairia sobre eles o sangue de todos os demais profetas que também foram mortos. Portanto, não eram para eles se assustarem, terem medo e entrarem em pânico quando soubessem que Nero tinha se matado. Em um ano, 4 imperadores assumido o governo. Não era para eles entrarem em medo diante de tanta coisa que foi acontecendo até o ano 70, seja pela revolta dos judeus, seja pelo general Tito entrar, tentar invadir, sitiar e destruir. Não eram para eles se verem pegos em algo que eles não sabiam que ia acontecer. Já viu aquela situação onde sua mãe diz assim: não faça isso porque vai acontecer isso. Aí você dá um de bobo, ignora e faz. Vai lá e faz o que não tinha que ter feito. Acontece exatamente como a mãe profeta disse. Ela diz: não saia na rua, leve o guarda-chuva. Você olha para o céu e está aquele sol. Fala assim, mas nunca que vai chover. Aí cai até pedra. Foi dito. Mas, porque não deu ouvidos, o que acontece? Susto, pânico. E Jesus está dizendo, advertindo, disciplinando. Não apenas vede que ninguém vos engane, mas não se assustem, não tenham medo, não entrem em pânico quando vocês verem guerras acontecendo no meio de vocês. É necessário, porque assim é necessário acontecer. Essa era a vontade de Deus, fazia parte do plano de juízo de Deus sobre aquela geração. Isso ia acontecer. Então, irmãos, para nós aplicarmos, né, a gente já tem aplicado isso, dá para entender que tem essa aplicação a nós, mas o nosso objetivo aqui vamos nos lembrar, primeiramente, nós temos como objetivo, depois de ter entendido ao que a profecia de Jesus se referia, olhar para a história e ver que essas coisas se cumpriram. Então, o primeiro sinal se cumpriu, o segundo sinal se cumpriu. Joia. Mas, a gente precisa também aplicar isso à nossa vida. E a gente vai poder aplicar isso de uma maneira ainda melhor quando nós formos analisar esses sinais como também tendo um reflexo ou servindo para aquilo que vai acontecer quando de fato Jesus estiver para voltar e o mundo estiver para acabar. Aí a gente vai conseguir aplicar isso um pouco melhor. Mas enquanto a gente não chega lá, o que a gente pode aplicar? Aplicar aquilo que Jesus, sendo o Pai que nos disciplina, o Pai que nos ensina, o Pai que nos alerta, nos adverte. Porque, perceba, esses sinais existem desde que o mundo é mundo. Sim ou não? Falsos profetas, desde que o mundo é mundo. Nos nossos dias, isso está muito claro. Guerras e rumores de guerras, revoltas, desde que o mundo é mundo. E o que Jesus, então, quer que a gente entenda? É que estas coisas são reflexo daquilo que vai acontecer, são sinais, e Ele nos adverte. Não sejam enganados, mas não se assustem. Cedo ou tarde, irmãos, pode ser que uma guerra aconteça no nosso país. A gente já sabe que vai ser isso. Não é para a gente se assustar, ter medo e... Fugiu que é a outra palavra? Espantar, né?
Me fugiu que a palavra eu tinha mencionado. Hã? Apavorar, a palavra relacionada a isso. Claro, por favor, eu sinto falta disso. Acesso a tudo, irmãos. Antes as coisas aconteciam sem a gente saber. Aí vamos pensar o seguinte: para nós, quando aconteceu a pandemia, você pensa assim, não, mas pelo amor de Deus, isso não tem como não ser um sinal claro de que Jesus está voltando. Mas você pensa, teve pandemias piores. Se acontecer uma terceira guerra mundial, irmãos, o mundo vai acabar? Não. Porque Jesus diz, não se espantem, isso tem que acontecer e ainda não é o fim. É só o início. Depois a gente vai ter lá o princípio das dores, grande tribulação, etc, etc. Então ainda é o início. Sim. Um não crente é um anticristo. Eu tenho estudado sobre, né, irmãos, isso aqui, obviamente. Uma coisa que me fez assim pensar é que os estudiosos, principalmente aqueles que são da nossa linha reformada, presbiterianos, dizem e entendem, inclusive o Augusto Nicodemos, de que o fim dos tempos começou naquilo que aconteceu no ano 70. Então pense comigo, nós estamos em 2023. 2023 menos 70, eu não sei quanto que dá. Mas coloca aí, um pouco menos de 2000 anos estamos vivendo os fins dos tempos. Ainda há muita coisa a acontecer. É lógico que pode ser que as demais coisas que tem para acontecer sejam num tempo mais curto, né? Isso a gente não sabe. Mas Deus está dando sinais para que a gente esteja, primeiro, não seja enganado. Segundo, não fique aí, eu vou dizer que eu fiquei um pouco assim, quando veio a pandemia. Pensei, meu Deus, nós temos que ficar trancados dentro de casa. Que coisa estranha. Mas Jesus está dizendo assim, ainda não é o fim. Guerra não vai ser o fim, uma terceira guerra mundial não vai acabar com o mundo. Tem coisa para acontecer. Nos preparar, porque a ideia que às vezes a gente tem, imagino que a grande maioria, das parábolas, daquilo que Jesus aqui nos chama para preparar, não ser pego de surpresa. Não é que se Jesus voltar e a gente ser pego de surpresa, nós vamos perder a salvação. A salvação está garantida em Cristo. Amém? Pronto. Mas é você entender que você está ciente que vão haver terremotos, fome, praga, perseguição, tribulação, anticristo, falsos cristos, guerra, está ciente? Nós temos que nos preparar não só para lidar com isso, mas mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Porque senão, irmãos, a gente não perde a salvação. Mas você vai ficar doente, doido, com medo. Certo ou não? E que geração que nós estamos vivendo hoje? Eu ouvi relatos esses dias aí, nós estamos aqui já passando do tempo, né, irmãos? Mas eu ouvi relatos esses dias daquelas questões que aconteceram em algumas escolas, né? Do que foi feito, da tragédia que aconteceu, de crianças assim, apavoradas.
Não é que é simples, mas nós vivemos num mundo caído, que a coisa vai piorar, principalmente para os crentes, e a gente precisa estar preparado e preparar os nossos filhos mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, para lidar com essa realidade. A realidade do mundo não é um conto de fadas lá da Ana Maria Clara e JP. Aquilo ali é terrível, porque apresenta para as crianças que tudo que você quer, você compra, que tudo que você deseja, você pode ter. Essa é a realidade, irmãos? Essa é a realidade para você? Tudo que a Lohane pediu, de você deu? Mas nunca. Não é essa a realidade. E como que estão as crianças e os filhos hoje em dia? Não sabe ouvir, não. Está entendendo a dimensão do que Deus, que é aquele que nos disciplina, nos adverte? Gente, creu em Cristo está garantido. Nada, o diabo, nada. Lá, vamos lembrar de Romanos capítulo 8. Mas a gente tem que estar preparado espiritualmente, intelectualmente. E como que eu vou lidar com o mundo? Onde, dependendo do que eu prego aqui, sai na internet e alguém vê, eu posso ir para a cadeia. E olha que não está tão ruim como pode estar. Eu, como crente, preciso estar preparado para que, se eu um dia tiver que ser preso, eu ser preso. E fazer como Paulo, cantar. Depende de preparo ou não, irmãos? Então, é nesses sentidos que a gente tem que aplicar o que Jesus estava aqui falando àquela geração do que eles deveriam saber que aconteceriam para que a coisa fosse melhor. Nós vamos também citar isso para frente, mas Flávio Josefo vai dizer que aqueles que deram ouvidos para isso aqui, sabe o que aconteceu com eles? Sobreviveram. Quando eles começaram a ver os sinais, o que eles fizeram? Justamente o que Jesus falou. Quando vocês verem isso acontecendo, não pega a capa não, fujam. E aí teve um grupo de judeus que foram lá para uma determinada região que eu não me lembro agora, e aí tiveram sua vida preservada. Agora, é lógico que dentro de cada contexto, dentro de cada plano que Deus tem para cada crente, pode ser que eu e você sejam um mártir. Aí se aplica o quê? Estejam preparados. É fácil dizer? É. Viver, não. Mas que a gente comece a pensar